Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso de Introdução à Ciência de Dados. Essa é a aula 4 e nela continuaremos o nosso curso relâmpago de Python. Se ainda não viu as aulas anteriores, acesse-as aqui nos cards. A definição de variável no Python é feita atribuindo-se um valor a um nome de variável. Esse nome de variável não pode ser iniciado por números nem caracteres especiais, e também não pode conter espaços. Então agora defina uma variável de nome número com o valor inicial 4 e exiba o valor dessa variável. A resolução é feita da seguinte maneira. Você digita o nome da variável e atribui o valor 4. Note que se você somente fizer a atribuição de valor, o valor não vai ser exibido na saída. Para que isso aconteça, você tem que chamar essa variável. Eu vou ampliar o zoom para ficar mais fácil de ver. Vamos falar agora sobre as estruturas de dados em Python. A primeira estrutura é a lista. A lista é uma estrutura que pode conter um número ilimitado de elementos e que podem ser de tipos diferentes também. Os elementos de uma lista são delimitados por colchetes. Então agora, declare a lista chamada minha lista, contendo os elementos A, B e C. Exiba o valor de minha lista. Então, para resolver, criamos uma variável chamada minha lista e atribuímos um valor. Qual é esse valor? Vai ser uma lista, então os elementos devem estar entre colchetes. E vamos colocar aqui os elementos A, B e C. Na segunda linha, vamos chamar a variável minha lista para exibir o seu valor. Para acessar os elementos de uma lista, é simples, basta chamá-la indicando o índice que você quer acessar. Mostre agora o elemento de índice 0 da minha lista. Vamos chamar minha lista e indicar o acesso ao índice 0. O índice 0 sempre vai ser o índice inicial da lista. Podemos também acessar os elementos de trás para frente. Isso permite que a gente tenha acesso aos últimos elementos mesmo sem saber o total de elementos que essa lista tem. Mostre o último elemento de minha lista como se não soubesse quantos elementos ela tem. Para resolver, chamamos minha lista acessando o índice -1. -1 significa o último elemento. Se fosse -2 seria o penúltimo elemento, e assim sucessivamente. O método append permite que a gente adicione elementos ao final de uma lista. Então agora adicione o elemento D ao final de minha lista e exiba o resultado. Para resolver, invocamos a variável minha lista, usamos o método append e passamos como parâmetro o valor a qual a gente quer adicionar. O método insert adiciona elementos em uma determinada posição da lista. Então agora você vai adicionar o elemento B2 entre os elementos B e C de minha lista e vai exibir o resultado. Para fazer essa adição, preste atenção qual é a posição dos elementos B e C. Posição 0, elemento A. Posição 1, elemento B. Posição 2, elemento C. Teremos que adicionar esse elemento B2 entre os elementos B e C, ou seja, entre índice 1 e índice 2. Então nós vamos invocar minha lista e adicionar um elemento usando o método insert, passando como parâmetro o primeiro índice a qual você quer adicionar, no caso 2, e segundo parâmetro o valor que a gente vai adicionar, no caso aqui B2. O valor B2 foi adicionado entre B e C. Podemos também atribuir um valor a um elemento acessando-o diretamente pelo índice. Agora você vai alterar o valor do elemento B2 para B3 em minha lista e exibir o resultado. Para resolver, nós vamos acessar o minha lista. O elemento B2 está no índice 2, 0, 1, 2, e vamos atribuir um novo valor. No final, exibimos o valor de minha lista. O elemento B2 agora passa a ser B3. O método pop permite que a gente remova elementos da lista. Se não for informado nenhum parâmetro como índice, ele vai remover o último elemento dessa lista. Agora você vai remover o elemento B3 da minha lista e vai exibir o resultado. Para resolver, invocamos o método pop de minha lista, informando o índice do elemento B3. Pronto, o elemento B3 é removido. Agora removo o elemento D de minha lista e exibo o resultado. Para fazer essa remoção, como o elemento D é o último elemento da lista, invocamos o método pop de minha lista sem passar parâmetro algum.
O método clear permite que a gente remova todos os elementos da lista, deixando-a vazia. Declare agora uma nova lista chamada lista vazia, contendo os elementos A, B e C. Exiba o resultado dessa lista utilizando a função print. Depois limpe essa lista e exiba novamente o seu resultado. Nós começamos então declarando uma lista chamada lista vazia e atribuindo os elementos A, B e C a essa lista. Vamos exibir o resultado usando a função print. Agora nós vamos limpar essa lista. E por último exibir o seu resultado. Essa função print no meio do código se faz necessária porque o notebook sempre considera o último comando de print para exibição. Se não colocássemos esse print, ele só exibiria a lista vazia final. Com esse print você consegue também ver o valor de lista vazia antes dela ser limpa. A função del apaga da memória uma variável ou um elemento de lista. Para apagar o elemento de lista usando a função del, você passa como parâmetro para essa função o nome da lista mais o índice ao qual você quer apagar, como se estivesse acessando esse índice. Adicione agora o elemento A em lista vazia e exiba o resultado. Agora você vai remover o elemento A de lista vazia usando a função del e vai exibir o resultado. Para resolver, usamos a função del e passamos como parâmetro a lista com o elemento ao qual desejamos remover. Se você usar a função del em uma lista sem passar um índice, a lista inteira vai ser apagada da memória. Ela vai deixar de existir. Agora faça isso. Apague a lista vazia da memória e exiba o resultado. Como a variável não existe mais, o Python exibe um erro dizendo que lista vazia não está definida. Continuaremos essa aula no próximo vídeo. Até lá!